Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Pastor Alex aqui da Comunidade Vida Church, mais uma vez com vocês. Teremos um tempo agora de leitura da palavra, onde juntos conheceremos mais um texto da palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Ali fala de algumas parábolas, né? Ali trata de algumas parábolas. É a parábola do semeador, né? Parábolas que trazem clareza para nós sobre o caminho a qual devemos prestar atenção para andar, né? Vamos orar em primeira mão? Pai, obrigado por mais essa manhã. Pai, glorificado é o teu nome, engrandecido és tu. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais uma vez o Senhor me permitir fazer parte desse povo que hoje escuta a tua palavra. Deus, engrandecido és tu, glorificado és tu, e assim eu entrego, Pai, essa leitura e esse tempo de comunhão contigo. No nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 13, ele começa assim a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou com muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. O entendimento desse texto, o terreno pedregoso, oh glória, não é que ele era cheio de pedras, mas sim uma laje de pedra com uma camada fina de terra. Então ficava muito rasa as raízes, né? Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos, aproximando-se dele, e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles lhes falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-o ou a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende,
e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente e em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo botou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem. Amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm, fazem os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou é, é, fermentada ou levedada. Jesus falou todas as coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo assim o que fora dito pelo profeta, abrirei a minha boca e em parábolas proclamarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Ou seja, ele falava dele mesmo, né? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. Ou seja, diabo é divisor, tá, gente? Diabo é divisor. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valia, de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede que lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E acontecerá no fim desta era: os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. A pergunta é para nós. Nós entendemos todas estas coisas? Então respondeu Jesus: vocês entenderam todas estas coisas? Perguntou, né? E lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado a contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
No entanto, conosco todas as suas, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: é só onde me conheceram quando criança que eles não vão acreditar. Na realidade, nós precisamos tirar essa crença de nós de que profeta de casa não faz milagre. Mentira, faz sim. Ali ele diz que ele não fez muitos milagres, mas ele fez milagres na sua terra. Basta crer, basta crer. Você crê que o teu pastor é o anjo de Deus da tua igreja? Então creia, não no poder dele, mas no poder daquele que está acima dele, que é Cristo Jesus. No poder daquele que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. Creia nisso. As parábolas vêm para nos mostrar que tipo de terra nós somos. Será que nós somos joio ou nós somos trigo? Será que nós somos aquela pérola tão preciosa? Será que nós somos aquele tesouro tão grande que o cara vende, enterra aquele tesouro e vende? Será que nós somos aquele campo? Na realidade é o campo. Será que nós somos aquele campo que o cara enterrou o tesouro e o tesouro é a vinda, é a Cristo, é a sua presença dentro de nós? Ou Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse tempo de oração. Muito obrigado por esse tempo de ouvir a tua palavra e ela trazer clareza aos meu coração e ao coração dos meus irmãos. Oh, Pai, glorifico a Ti, engrandeço o Teu nome, Senhor. Berebeshit, garude, lama, xeremahai, gorebaçu, decanto, lemanduri, maras. Obrigado, Senhor. Derrama, Pai, unção e poder sobre nós. Derrama, Pai, bênção sem medida sobre nós. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pastor Alex aqui mais uma vez, né? Te pedindo, vá lá, siga o nosso canal, compartilhe, se inscreva, mande uma mensagem. Pastor, preciso de uma palavra, preciso de uma direção. Manda ali no direct, manda ali para mim. Assim que possível, eu vou olhar, vou orar. Se você quiser mandar teu WhatsApp, eu te chamo no WhatsApp. E assim nós vamos crescendo em graça e sabedoria diante da presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que este fim de semana seja sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Daqui a pouco tem lá no nosso YouTube, nós temos lá a nossa escola de crescimento. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, procure lá. Tem um link aí. Você do TikTok, tem um link aí do nosso YouTube, tá bom? Você do YouTube, tem lá o link lá. Vai lá, entra lá no TikTok também. Tá bom? Nós queremos levar a palavra, é isso que nós queremos, mais nada. Levar a palavra de Deus a todas as nações. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.